Nosso tema é capitais de mediatização, né? Eu vou falar sobre a questão da circulação e a propagação interativa, né? Os regimes de interação. A mediatização envolve estudo de processos de interação que hoje não estão mais circunscritos às indústrias culturais, né? Hoje eles penetraram nas redes e nessa atual sociedade hipermediatizada das redes, as interações ocorrem não mais como na modernidade, que eram mais de um para todos, mais verticalizado, né, como a gente dizia, mas hoje ocorrem em todas as direções, né? Os fluxos comunicacionais se tornam mais intensos, ao ponto do José Luiz Braga falar em uma processualidade comunicacional, carregada de tentativas experimentais de invenção. Os pontos de emissão e recepção se multiplicam e os circuitos atravessam vários ambientes. Então, de alguma forma, quando nós fazemos análises hoje, nós precisamos considerar essa circulação nas várias direções. Isso tudo não ocorre apenas em função da tecnologia, mas também das funcionalidades sistêmicas do capitalismo e da cultura de consumo. Então é isso que eu vou tentar abordar hoje, né? Nós vamos, num primeiro momento, falando da circulação e num segundo momento, falando dessa cultura de consumo e da economia libidinal, né? E, portanto, a questão das pulsões. Historicamente, o Mário Carlon tem um estudo sobre as mudanças, né, do capitalismo e dos mídia, do ponto de vista das linguagens, das tecnologias e das práticas discursivas. Ele apresenta um modelo muito interessante para estudar casos concretos dessa circulação, que nós publicamos na Galáxia de abril de 2020. Então, convido vocês depois para dar uma olhada nisso. O Carlon fala em 3 processos de mudanças de sentido nessas últimas décadas. O primeiro processo é um processo de mudança de escala da mediatização. O segundo processo, de mudanças no Estatuto do Enunciador, né, que eu já tinha falado para vocês. Há uma multiplicação dos emissores e dos receptores em relação à modernidade e à pós-modernidade. E o terceiro, uma complexificação nas direções comunicacionais, né? Então, eu tenho processos que começam das redes, ganham as mídias tradicionais, voltam para as redes, passam pelas celebridades que amplificam a penetração, né, da emissão, às vezes volta para as mídias tradicionais e assim por diante. Então, eles vão em todas as direções e com grande intensidade, né, os fluxos. O Carlon faz um modelo que considera todas essas fases e subfases. Vocês têm que olhar lá na Galáxia, que é bem interessante. Aí nós chegamos na questão que eu falei no começo da cultura de consumo, né? O que a mediatização tem a ver com a cultura de consumo do capitalismo comunicacional? O desenvolvimento do capitalismo exigiu uma liberação crescente das pulsões, né? Desde o começo do século XX até hoje, foi necessário haver liberação das pulsões. Para isso, houve um processo durante todo o século XX de formação do consumidor, quase que uma pedagogia do consumidor, né? O capitalismo precisou ensinar o consumidor a consumir e, ao mesmo tempo, foi liberando pulsões. A Isalí de Fontenelle desenvolve muito esse fio condutor no último livro dela, A Cultura de Consumo. Inclusive, ela propõe aproximar a ideia deleuziana de rede de desejos com a da economia libidinal, né? Com a economia pulsional, que eu estou ligando aqui ao capitalismo comunicacional. Ela cita um trabalho do Kozinets, que analisa as redes de desejo criadas na internet, muito ligadas à gastronomia gourmet.
Então, como que as imagens da gastronomia gourmet, de alguma forma, alimentam essa rede de desejos? E o Kozinets vai dizer que o desejo pelo consumo é ativado a partir de convocações afetivamente carregadas, né? Na minha linguagem, convocações e modalizações, né? O sujeito, ele é praticamente competencializado, ele é ensinado a consumir a partir daquela rede de desejos, né? De um circuito afetivo. Para o Kozinets, há nesse processo de ativação do desejo 3 aspectos: disciplinamento, abstração e extremificação. A tecnologia tem um papel importante aí, não é o único, mas é importante, ao conectar as forças sociais, culturais, econômicas e outras forças envolvidas na canalização disciplinada, no direcionamento e na transformação dessa energia passional bruta. O Kozinets fala em energia passional bruta, transformada em interesses específicos de consumo. Esse dispositivo semiotecnológico fornece força abstrata que descentra e conecta os corpos com outras máquinas desejantes em redes. Por isso que ele fala em abstração, né? Essa força abstrata, ela ajuda justamente a produzir esse descentramento e a conectar os corpos com outras máquinas desejantes. Na linguagem semiótica, a gente falaria em actantes, né? Então, a rede de desejos, ela mistura actantes humanos e não humanos também, né? E esse dispositivo prevê sanções reforçadoras, né? Ele fala em recompensas, né? Para produzir atenção no sentido de promover os extremos energizados. Eu falaria aí em artificialização do acontecimento, né? Se fosse há 30, 40 anos atrás, a gente falaria em espetáculo. Mas a gente poderia pensar aqui numa artificialização do acontecimento no sentido de energizar certos extremos ali, né? Por exemplo, quando aparecem os chefes celebridades, né? Quando alguém dá um depoimento que descobriu uma nova forma de fazer um alimento, assim por diante. Esse processo é justamente, todo esse processo, a gente está chamando de mediatização capitalizada em rede, né? A ideia de capitalização em rede é justamente pensada a partir disso. Não basta, portanto, entender os processos de circulação. É preciso considerar também como o dispositivo em rede tecnologizada de desejos promove a ativação passionalizada do consumo. A Slade Fontenelle propõe aproximar o conceito psicanalítico de pulsão e o de desejo deleuziano. É uma tarefa difícil, mas talvez seja interessante. O consumo nessa via é busca de satisfação pulsional. A pulsão é um conceito entre o somático e o psíquico, né, que corresponde a um campo de tensividades entre o inteligível e o sensível, né? Quer dizer, essas convocações, elas não são somente inteligíveis, né? Elas passam pelo sensível do corpo. O psíquico trabalha para dominar essas intensidades pulsionais. Elas são, no dizer do Valdir Beividas, lá da USP, elas são puras forças do semantismo frágil e de fraca representação, que podem converter-se em sintomas. Aqui, evidentemente, eu não estou interessado na questão da neurose, do sintoma, mas mais na questão de como essa rede de desejos opera com as pulsões, né, no sentido de trazer o sujeito para o consumo. O Christian Dunker fala numa sintaxe dos regimes pulsionais, né? Isso é interessante para pensar justamente essa circulação no consumo. O enunciador convocador do consumo, ele interpela o enunciatário justamente para que ele entre nessa rede de desejos e no decorrente circuito pulsional que está ali energizado, né? E em suas gramáticas, com os regimes passionais, oferecendo jogos e objetos ao consumidor que busca justamente a satisfação, né? O gozo, né? No sentido lacaniano. O enunciador convoca, portanto, para uma busca de plenitude imaginária de gozo, que nunca se realiza, né? Mas nunca se realiza, se produz um resto, né? Uma espécie de saldo de insatisfação, que justamente impulsiona o circuito das demandas e a busca de mais valor, né? De forma que isso continua. No caso da gastronomia
gourmet, Cynthia Luderer mostrou que nesse dispositivo atuam os chefes celebridades, jornalistas, professores, críticos, foodies, coordenadores de cursos e uma série de outros tecnólogos de discursos. Isso cria um campo para a economia libidinal ligada a essa rede de desejos, em que se extrai o mais valor econômico a partir da exploração do mais gozar. A cultura de consumo se nutre, portanto, dessa grande mobilidade empreendedora de corpos, valores signos e fichas simbólicas, para fazer operar o que o Boltanski chamou de cidade de projetos, ou o que a gente poderia chamar de cidade em rede, baseada na extração de mais valor de uma ampla rede sociotécnica. Para acionar essas redes, as convocações precisam criar identificações que ativam as intensidades pulsionais, as tensividades pulsionais nos corpos. O que interessa é operar com o corpo do consumidor. Os discursos não falam, portanto, somente ao intelecto, mas aos corpos sensíveis. Para esse dispositivo operar, é preciso que se dê uma cadeia de conexões e interações passionalizadas nessa rede de desejos, produzindo-se aí a capitalização em cada campo específico, né, como no exemplo do campo gastronômico. Os enunciadores mais valorizados são justamente os que têm mais capacidade de linguagem e de ação no sentido da produção do mais valor econômico, extraído do mais valor de vida, né? Isso é uma expressão que o Brian Massumi usa, que é justamente do mais valor de vida que o capitalismo extrai esse mais valor econômico, a partir da circulação nessa economia circulatória geradora de atenção e processadora de intensividade. Nesse contexto, as ações não são fatos brutos, mas conjuntos interpretáveis, carregados de sentidos, sendo regulados por expectativas normativas socialmente atuantes. As disposições tensivas são justamente o primeiro momento do percurso passional, né? O percurso passional tem 4 momentos. O primeiro é justamente o da disposição tensiva. Em seguida, essa disposição, o Bourdieu fala, por exemplo, a partir do hábitos, né? O segundo momento é o da sensibilização, né? O sujeito tem uma certa disposição afetiva e alguma coisa acontece que sensibiliza esse sujeito, né? Por exemplo, para ele entrar na rede de desejos, né? O terceiro momento é que esse sujeito, uma vez sensibilizado, ele quer dizer, pode aflorar propriamente o momento propriamente dito da emoção, né? E o quarto movimento é o da moralização, né? A moralização é justamente uma espécie de sanção, né, em relação a esse processo passional, que justamente moraliza, né, marca o processo com um bom ou com um mal, né, vamos dizer assim, né? Isso é uma espécie de julgamento que a gente vê muito florescer nas redes, né? Então, eu passei por esses 2 momentos, o primeiro daquele modelo de circulação, que vamos dizer, para a gente entender essa circulação intensa na rede de desejos, é preciso a gente ter justamente uma forma de chegar nessas emissões todas, né, e de entender o processo todo. E, num segundo momento, de poder analisar, né, semioticamente, a partir desses conjuntos interpretáveis, como se dão essas convocações, né, de consumo, de como essas imagens circulam, né? Então, enfim, eu falei de uma forma muito sintética, mas depois vocês podem ler com mais calma. O texto ele desenvolve melhor essas ideias. E, enfim, espero que tenha dado para acompanhar pelo menos o fio condutor do texto, né? E agradeço aí a atenção de vocês.